Olá, meu nome é Andressa, sou integrante do Laboratório John Rawls e hoje eu vou falar do artigo do autor Bruno Martins Soares, intitulado de A Ideia de Razão Pública de John Rawls e o Reconhecimento Jurídico da União Homoafetiva no Brasil, publicado na revista Quaestio Iuris, no ano de 2016. Ele fala sobre a legitimidade da decisão do STF em reconhecer o casamento homoafetivo. E, infelizmente, o autor não cita o método utilizado para a elaboração do artigo. Primeiramente, ele trata sobre a sociedade justa de John Rawls, que é que os cidadãos são livres e iguais para professarem as suas doutrinas abrangentes e razoáveis sobre o bem, seja ela filosófica, religiosa, formando assim o pluralismo razoável. E que esses cidadãos, eles são cientes desses princípios de justiça, que são definidos lá na posição original de John Rawls. E que essas pessoas, elas funcionam como um suporte de justificação dos princípios para John Rawls. Ele traz o cidadão ideal para o filósofo, que além da racionalidade, também temos a razoabilidade. A racionalidade, ela é a capacidade do cidadão desenvolver a sua concepção de bem. E que essa racionalidade, ela vai além do mero cálculo meios e fins. Essa concepção de bem, ela se funda com vínculos afetivos que vão além da própria mente da pessoa. Ou seja, eu tenho a minha concepção de bem, você tem a sua, mas por eu ter esse vínculo afetivo com você, eu vou respeitar a sua concepção de bem. Então, essa é a racionalidade. E temos também a razoabilidade, que é a relação intersubjetiva dessas pessoas e que é formada numa relação compreensiva de alteridade. Ou seja, eu vou sempre respeitar suas diferenças, eu vou estar sempre pensando no próximo. E nessa discussão da sociedade de concepções de bens, Rawls, ele diz que dessa discussão tem que ser excluídos os limites desarruados, ou seja, eu não posso colocar na discussão pensamentos que são meramente individuais, preconceituosos. Eles têm que ser excluídos dessa discussão, porque não teria como se chegar a um acordo, porque se você está visando a sociedade, seria inviável colocar um assunto que é meramente meu. Então não faz sentido. Então há essa exclusão desses limites desarruados. E aí entra o desacordo razoável, que são pessoas com diferentes pensamentos, ou seja, com diferentes concepções de bem, e que isso forma uma sociedade. Tem que haver esse desacordo razoável, porque a sociedade, ela está sempre em movimento justamente por conta dessas diferenças. São essas diferenças que vão trazer novidades para a sociedade, que vão trazer um melhoramento. E que o cidadão ideal, ele tem que reconhecer que a sua doutrina abrangente, ela não pode se impor a outra. Ele tem que reconhecer que a sua doutrina é verdade para ele, mas que para o outro não pode ser verdade, pode ser uma outra doutrina, e que isso está tudo bem, que isso acontece e que tem que haver essas diferenças na sociedade. E que quando ocorre uma imposição de uma doutrina, é chamada de doutrina desarrazoada, porque autoritário, isso não pode acontecer, tem que haver um acordo, não pode haver uma imposição de doutrina. E o autor traz também a ideia de razão pública, ou seja, é a razão de cidadãos livres e iguais, que tem como objetivo o bem público, e que a função dessa razão é garantir a estabilidade da sociedade. E que essa razão de tolerância, ela tem como fundamento, traz como forma a tolerância fundamentada no respeito mútuo.
Ou seja, nessa conversa, eu tenho, como dito anteriormente, tem que haver o pensamento no próximo, eu tenho que respeitar o que está sendo falado e eu não posso impor nada, eu tenho que sempre escutar. E também falar, obviamente, temos todos que sermos tratados igualmente dentro dessa discussão. E aí entramos na análise do mérito, que é a união homoafetiva, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e a arguição de preceito arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, que é a ação em si, ela recai sobre o artigo 1723 do Código Civil de 2002, que diz que o casamento, a união estável só poderia ocorrer entre o homem e a mulher. E aí entraram essas ações que teve como relator o ministro Aires Brito. O autor, ele só entra no mérito do análise do voto do ministro, porque os outros 9 seguiram o relator, portanto ele só cita o voto do ministro Aires Brito. E o ministro diz que seria inviável ele adentrar num assunto que é particular da pessoa. Não caberia a Constituição regular sobre como uma pessoa deve se portar na sociedade, que é justamente o que o John Rawls diz, que uma sociedade ela tem que ser livre, com cidadãos iguais e que eles têm que escolher como se portar na sociedade. Então é exatamente aí que entra John Rawls na decisão do ministro, que a Constituição deixa de assegurar esses direitos iguais atentando contra a razão pública, ou seja, contra o bem público. E o ministro faz essa interpretação baseada no preceito constitucional, em que todos somos iguais perante a lei, e nessa discussão que tem que ser excluída, existe autonomia ética e autonomia plena. Ou seja, a autonomia plena é aquela que visa a sociedade e a autonomia ética é aquela que é puramente sua. E nessa ação, as partes que iam contra a interpretação para casais homossexuais tinham como fundamento a religião e a letra da lei, que é homem e mulher. E o ministro diz justamente que ele não pode regular sobre uma questão que é íntima da pessoa. E é justamente isso que John Rawls fala. Eu não posso deixar que entre na discussão meu preconceito e minhas questões individuais. Portanto, eu tenho a minha concepção de bem, eu não concordo, vamos por assim, eu não concordo com o casamento homossexual, mas eu tenho o direito de ter um casamento. Então, eu tenho que colocar de lado esse meu pensamento que é meramente meu e respeitar você. Ou seja, se eu tenho esse direito, você também tem que ter. Essa é uma sociedade justa por John Rawls. E é exatamente isso que o ministro faz. É essa analogia que entra. E é basicamente isso. Não se esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário pra gente. Beijo!